Olá, prezados amigos, principalmente catequistas, a você que tem assim um papel importante na vida da igreja, principalmente o papel de evangelizar, porque nós estamos aqui num programa catequético, e nesse programa a gente está falando justamente daquilo que forma os catequistas para que sejam eficientes na missão. A missão, logicamente, é a partir da ação do Espírito Santo, mas depende também da sua força, do seu trabalho. Nós vínhamos refletindo sobre catequese no contexto plural e complexo de hoje. Mas no programa de hoje eu quero começar um outro tema, que seria catequese no contexto ecumênico e do pluralismo religioso. Este é um subtítulo que o diretório para a catequese coloca para a gente. E começa dizendo assim, que a mobilidade humana, essa movimentação, mudanças de locais, isso fez a igreja reconsiderar a pastoral catequética. Porque nós temos hoje uma migração tão grande, principalmente no nosso país, no Brasil, com toda essa dimensão que tem territorial, dimensão cultural, tanta diversidade, isso provoca tanta migração, tanta mobilidade humana. Pessoas que mudam daqui para lá, de lá para cá, e isso logicamente dificulta uma catequese assim, que tenha mais propriedade na sua missão. Então, comprometida com a formação da unidade dos discípulos de Cristo, a igreja, ela se preocupa com a catequese, se preocupa com a evangelização. A catequese tem também uma dimensão ecumênica, ela tem uma dimensão de diálogo, porque não só mobilidade no sentido de mudar de local, mas também mobilidade no sentido de mudar de religião. Hoje nós temos tanta mudança, pessoas católicas que passam para evangélicos que passam para católicos, espíritas e vice-versa, quer dizer, toda essa mobilidade. Agora, como evangelizar, como catequizar dentro desse contexto? E o documento nos ajuda a refletir também sobre isso. Mostra que a divisão é uma ferida grave. Nós não podemos ser divididos. É contra a vontade do Senhor. Sobre ti construirei a minha igreja. A gente tem que, logicamente, entender a dimensão desta a minha igreja. O que significa isso? Mas, no fundo, toda a ação da igreja, toda a ação da catequese é para criar unidade, a fraternidade entre nós. Mesmo dentro dessa diversidade, dessa mobilidade humana que existe, a igreja tem que ser instrumento de unidade. Deve mostrar clareza na doutrina e respeitar aquilo que é de outros segmentos. Quando se fala de ecumenismo, não significa querer trazer a pessoa para a igreja da gente. Não é isso. A igreja nossa não faz isso. Ela deve mostrar o seu testemunho de vida. Se atrai, tudo bem. Não significa também que eu estou numa igreja e agora falo mal da outra. Isso aí não tem sentido. Cada igreja tem a sua identidade e a gente tem que respeitar essa identidade. Respeitar o segmento do outro, mas ser testemunho daquilo que é nosso. Ela deve mostrar também aquilo que une os cristãos e aquilo que divide. Nós temos que procurar o quê? O que divide ou o que une? Né? Se todos têm Cristo como mestre, todos seguimos o Cristo, nós não podemos ser divididos. Então, uma catequese que desperta para a unidade e a convivência sadia. Mesmo em igrejas diferentes, nós podemos ter uma convivência sadia e podemos fazer muito trabalho juntos. Tanta coisa que a gente pode construir juntos. Eu com a minha religião, com a minha doutrina, você com a sua doutrina, não importa, não interessa. O que interessa é a unidade na ação. A doutrina, cada um tem a sua doutrina. Então, realizar experiência de colaboração entre as diversas confissões de fé. Olha que isso é bonito. Quando a gente consegue superar o individualismo, a gente consegue trabalhar juntos. Era tão bonito se todas as igrejas fossem unidas para objetos ou projetos comuns, principalmente projeto a respeito da vida, por exemplo. O importante é incentivar
e anunciar uma verdade que une a todos. Aí entra o papel da catequese. E a igreja reconhece o vínculo com os hebreus em rica herança comum. Ela tem raízes hebraicas e reconhece riquezas espirituais do judaísmo, judeus e cristãos com compromissos de paz, de justiça, de progresso. O próprio Papa Francisco tem feito um esforço nesse sentido de unir todas essas forças religiosas do mundo para dizer, por exemplo, agora, a questão de guerras. Nós podemos juntar todas as igrejas para defender a paz no mundo. Isso é de todos, não é só de católico, nem só de judeu, nem só de espírita, nem só de evangélico. Quer dizer, todos nós podemos nos unir para que haja paz no mundo. Podemos trabalhar juntos, cada um com a sua religião, com a sua doutrina. Então, esse momento agora de reflexão do diretório para a catequese nos leva a pensar sobre isso. E eu convido a você no próximo programa a gente continuar. Termino aqui lhe desejando as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até lá.